com muita saúde e agradecendo sempre a companhia de todos, agradecendo a Deus por tantas oportunidades de estudo que Ele nos tem proporcionado, a oportunidade de conhecer, ler, estudar, meditar sobre esta obra que Emmanuel nos deixou pela psicografia de Chico Xavier. Então, que mais uma vez, esta noite, tenhamos momentos de muita paz, de muito aprendizado, e que as lições, as passagens dessa noite possam trazer encorajamento ao nosso coração. Então, para iniciarmos as atividades de hoje, a prece de abertura fica por conta da Celina. Por favor, Celina. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso Divino Mestre Jesus, rogando a proteção para os estudos da noite de hoje. Que essas lições maravilhosas nos dê coragem para nos espelharmos nesses corações puros e valorosos, fiéis a Jesus. Esses ensinamentos maravilhosos em torno do Evangelho que estamos tendo a oportunidade de estudar nesta encarnação. Rogamos, Pai, a proteção para que o nosso entendimento e principalmente o exercício da prática da caridade, espelhando-nos nesses exemplos valorosos. E a prece de auxílio de acordo com a irmã Maria Dolores. Concede-me, meu Deus, dos companheiros em prova, cuja vida se renova somente a preço de dor. Não deixes errante em trevas aquele que se perdeu nas tramas do próprio eu, sem ver-te a bênção de amor. Auxilia-nos a todos, entre pedras e entre espinhos, dos nossos próprios caminhos, que fizemos tais quais são. Senhor da misericórdia, em tua bênção de luz, queremos seguir Jesus nas trilhas da redenção. Que assim seja, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito obrigada, Celina. Bem, esse é o nosso encontro de número 45, estudando Paulo e Estevão. Então, para a gente retomar o nosso texto, eu vou fazer aquele vai e volta lá no Skype, porque eu vou mudar de tipo de tela, tá bom? Eu vou passar, então, direto aqui para o texto, para depois fazer alguns comentários. Só lembrando, gente, que Saulo conversava com Simão Pedro, ficava admirado de como Simão Pedro conseguia aliar a bondade ao bom senso e a praticidade, e também a humildade, porque num trechinho que eu me lembro, Simão Pedro disse para Saulo que Simão Pedro tinha a experiência e Saulo tinha a intelectualidade, a cultura. E Simão Pedro aconselha Saulo a sair aquela noite mesmo de Jerusalém, porque não tardaria encontrá-lo, que o Sinédrio, as autoridades do Sinédrio, descobrissem que ele estava na casa do caminho. E aí ele pergunta se Saulo desejava voltar à Cilícia, que fica na Grécia. E aí ele disse que não tinha mais para onde ir. E aí Pedro sugere que Saulo vá para Cesareia, porque ali eles tinham amigos cristãos que poderiam auxiliá-lo. Então, essa Cesareia aqui, eu vou abrir uma outra página para mostrar para vocês que essa Cesareia trata-se de Cesareia Marítima. Vou ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Não. Aqui, olha.
isso ainda fica em Israel. A Cesareia Marítima, na época, era um lugar assim onde vivia a elite. E muitas ruínas daquela época ainda estão aqui visíveis. E, inclusive, dá para ver a formação de piscinas, o hipódromo, muito bem conservado. Então, era um local para onde iam os judeus ricos e também romanos ricos que habitavam aquela região. Uma parte dessas ruínas já foi coberta pelo mar, mas ainda é possível encontrar muita coisa. Então, é para essa Cesareia que Pedro está dizendo para Saulo ir até lá, né, às margens do mar Mediterrâneo. E aqui também mostra, aqui não dá para ver melhor, peraí. E aqui também mostra, aqui olha, que a Cesareia Marítima ficava quase já bem próximo aqui da região norte de Israel, a Galileia. Mas a gente vai fazer outra coisa antes da gente continuar. O Saulo, na verdade, a intenção de Saulo era voltar para a sua cidade natal, a cidade de Tarso, na Turquia. E então nós vamos fazer aquele giro que a gente faz aqui no Google Earth para mostrar para vocês por onde Saulo teria que passar. Então vamos lá para Israel. Aqui, ó. Vamos, deixa eu colocar aqui bem para o norte para deixar direcionado aqui para o norte. Então aqui, gente, olha, só para a gente se localizar. Jerusalém, aqui, ó. Jerusalém, aqui. Deixa eu diminuir para sair tantas linhas amarelas aqui, ó. Jerusalém. E mais para cima tem Cesareia. Aqui, ó, não sei se vai aparecer, Tiro. Espera lá. Acho que não. Depende aqui da resolução. Deixa eu ver. Aqui, ó. Agora sim, ó. Agora tá dando para enxergar aqui, olha. Jerusalém, aqui embaixo, e Cesareia, aqui, olha. Então, Saulo iria sair de Jerusalém, dirigindo-se, olha lá, ó, de Jerusalém, dirigindo-se para Cesareia, na costa aqui do mar Mediterrâneo. Mas ele não ia ficar em Cesareia, ele continuaria subindo até chegar em Tarso, e Tarso fica na Turquia. Então, vou diminuir um pouquinho para vocês terem uma ideia por onde ele iria passar. Então, ele iria sair de Jerusalém, subindo até chegar na Cesareia Marítima, continuaria subindo pela costa, passando pelo Líbano, continuaria subindo, passando pela costa que pertence à Síria, deserto da Síria, como a gente já viu, aqui no meio, Palmira, e continuaria subindo até entrar aqui no sul da Turquia. Daria uma bela de uma volta até chegar na cidade de Tarso, que fica aqui, olha. Aqui, ó, Tarso. Hoje, pelas rodovias atuais, de Jerusalém a Tarso, são 575 quilômetros. Então, que seja aproximadamente isso. Desde Jerusalém, olha só, gente, desde Jerusalém, aqui embaixo, até chegar nesse trechinho aonde estava a cidade de Tarso. Saulo que acabaria percorrendo aproximadamente quase 600 quilômetros.
ele atravessaria Jerusalém. Vamos voltar lá, ó. Vamos diminuir que fica melhor, peraí, tá confusão aqui, ó. Ele ia sair de Jerusalém, aqui embaixo, subindo até chegar na costa, na Cesareia Marítima, e aí continuaria subindo pelo litoral, atravessando todo o Líbano, atravessando a parte da Síria, que faz fronteira com o mar Mediterrâneo, entrando no sul, aqui, olha, o sul da Turquia, até chegar nessa região onde fica a cidade de Tarso. E em Tarso vivia o seu velho pai, né? Então, gente, vejam bem, um percurso a pé, dormindo ao relento. Lembrando que Saulo estava assim, materialmente falando, ele estava na condição de um miserável. Porque ele não tinha dinheiro para ficar dormindo em hospedarias, fazendo boas refeições. Ele ia com aquilo que ele tinha. Então, ao chegar na Cesareia Marítima, com uma carta de apresentação de Pedro, ali ele receberia também recursos para continuar sua caminhada. Vejam bem o tamanho da jornada que ele fez a pé, até chegar em sua cidade natal. Não era a primeira vez que ele fazia uma viagem desse tamanho, porque quando ele saiu do deserto da Síria, aqui no meio, na cidade de Palmira, a mesma coisa, desceu para Damasco, entrou aqui no norte da Palestina, na Galileia, aqui é o Grande Lago, lá, o Lago de Genezaré, até chegar em Jerusalém. Então, não era a primeira vez que ele fazia uma viagem tão extensa, com tanto sacrifício e sem recursos materiais. Tá bom, gente? É interessante que a gente vai aqui, olha, a famosa ilha de Chipre, né? E então é bom a gente se localizar para a gente ver o tamanho, para a gente já ir se habituando ao tamanho do sacrifício que Saulo estava vivenciando, porque praticamente ele estava sem eira nem beira. Ele não podia ficar em Jerusalém, e ele tentaria voltar, né? Iria voltar procurando seu pai, para ver se poderia receber algum auxílio, porque ele ainda não sabia o que ele tinha que fazer da própria vida, né? Então, as coisas não estavam nada fáceis para ele estava bem perdido, né? Então, é isso que a gente vai estudar hoje, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário aqui do mapa? Deu para vocês enxergarem bem? Deu sim, Manuel, deu para a gente entender, perceber a dimensão da disposição de Paulo por Jesus. Exato. O que nós fazemos? Não? Mais ou menos 600 quilômetros a pé, gente? A pé. Nossa. E não eram rodovias asfaltadas, né, gente? Então, e lembrando a condição dele, né? E ele recuperou a saúde e tudo lá na Casa do Caminho, mas para fazer uma pernada dessa, ele chegaria realmente em condições assim de muita fraqueza orgânica, né? Embora ele, enquanto ele estava na boa vida como rabino, o candidato a rabino, doutor da lei, ele gozava sempre de muito boa saúde. Então, gente, é o que você falou, Celina, até que ponto a gente está disposto? Eu penso muito nisso. Até que ponto a gente está disposto a abrir mão do nosso comodismo? E cada um de nós está em casa. Acredito que todos nós já tomamos nosso banho, já tomamos um lanche, nos alimentamos, estamos confortavelmente instalados, não é? E até que ponto a gente está disposto a abrir mão de tudo isso por Jesus? E outra, ele não fez, não era pouco que ele estava fazendo. E lembrando, ele estava no total estado de penúria material, sem um tostão, dependendo sempre ali do favor da caridade de outros cristãos.
né? Então, essa era uma grande característica ali que a gente vai encontrar nos cristãos dos primeiros tempos. E hoje, a gente, com tanto que a gente tem, a gente ainda reclama e fica chateado quando a gente tem que abrir mão do nosso tempo para fazer alguma coisa por alguém, não é? Então tá bom, gente. Então vamos de novo. Eu vou voltar na página do Skype, vou parar de compartilhar para agora sim abrir o nosso texto aonde a gente tinha parado, né? No texto aqui do livro. Então nós paramos nesse parágrafo em que, após se aconselhar com Simão Pedro, estava decidido que Saulo sairia de Jerusalém, indo para Cesareia Marítima. Então, a gente já sabe onde fica Cesareia Marítima e o quanto ele tinha que caminhar até chegar em Tarso, na Turquia. Pode começar, Celina. O programa de Simão Pedro foi rigorosamente cumprido. À noite, quando Jerusalém se envolvia em grande silêncio, um cavaleiro humilde transpunha as portas da cidade, na direção dos caminhos que conduziam ao grande porto palestinense. Torturado pelas apreensões constantes da sua nova vida, chegou a Cesareia decidido a não se deter ali muito tempo. Entregou as cartas de Pedro, que o recomendavam, aos amigos fiéis. Recebido com simpatia por todos, não teve dificuldades em retomar o caminho da cidade natal. Dirigindo-se agora para o cenário da infância, sentia-se extremamente comovido com as mínimas recordações. Aqui, um acidente do caminho a sugerir cariciosas lembranças. Ali, um grupo de árvores envelhecidas a despertarem especial atenção. Várias vezes passou por caravanas de camelos que lhe faziam relembrar as iniciativas paternas. Tão intensa lhe fora a vida espiritual nos últimos anos, tão grande as transformações, que a vida do lar se lhe figurava um sonho bom, de há muito desvanecido. Através de Alexandre, recebera as primeiras notícias de casa. Lamentava a partida de sua mãe, justamente quando tinha maior necessidade da sua compreensão afetuosa, mas entregava a Jesus os seus cuidados nesse particular. Do velho pai, não era razoável esperar o entendimento mais justo. Espírito formalista, radicado ao farisaísmo de maneira integral, certo não aprovaria a sua conduta. Atingiu as primeiras ruas de Tarso, de alma opressa. As recordações sucediam-se ininterruptas. Batendo à porta do lar paterno, pela fisionomia indiferente dos servos, compreendeu como voltava transformado. Os 2 criados mais antigos não o reconheceram. Guardou silêncio e esperou. Ao fim de longa espera, o genitor foi recebê-lo. O velho Isaac, amparando-se ao cajado, nas adiantadas expressões de um reumatismo pertinaz, não dissimulou um gesto largo de espanto. É que reconhecera de pronto o filho. Meu filho, disse com voz enérgica, procurando dominar a emoção. Será possível que os olhos me enganem? Saulo abraçou-o afetuosamente, dirigindo-se ambos para o interior. Isaac sentou-se e, buscando penetrar o íntimo do filho, com um olhar persciente, interrogou em tom de censura. Será que estás mesmo curado? Para o rapaz, tal pergunta era mais um golpe desferido na sua sensibilidade afetiva. Sentia-se cansado, derrotado, desiludido,
necessitava de alento para recomeçar a existência num idealismo maior, e até o pai o reprovava com perguntas absurdas. Ansioso de compreensão, retrucou de maneira comovedora: meu pai, por piedade, acolhei-me. Não estive doente, mas sou agora necessitado pelo Espírito. Sinto que não poderei reiniciar minha carreira na vida sem algum repouso. Estendei-me vossas mãos. Conhecendo a autoridade paterna e a extensão das próprias necessidades naquela hora difícil do seu caminho, o ex-autor de Jerusalém humilhou-se inteiramente, pondo na voz toda a fadiga que se lhe represava no coração. O ancião israelita contemplou firme, solene, e sentenciou sem compaixão: não estivesse doente? Que significa então a triste comédia de Damasco? Os filhos podem ser ingratos e conseguem esquecer, mas os pais, se nunca os retiram do pensamento, sabem sentir melhor a crueldade do seu proceder. Não te doeria ver-nos vencidos e humilhados com a vergonha que lançaste sobre nossa casa? Ralada de desgostos, tua mãe encontrou lenitivo na morte. Mas eu, acreditas-me insensível à tua diversão? Se resisti, foi porque guardava a esperança de buscar Jeová, supondo que tudo não passasse de mal entendido, que uma perturbação mental houvesse atirado contigo na incompreensão e nas críticas injustificáveis do mundo. Criei-te com todo o desvelo de um pai da nossa raça, costuma dedicar ao único filho varão. Sintetizavas gloriosas promessas para a nossa estirpe. Sacrifiquei-me por ti, como leite de afagos. Não poupei esforços para que pudesses contar com os mestres mais sábios. Cuidei da tua mocidade, enchi-te com a ternura do coração, e é desse modo que retribuís as dedicações e os carinhos do lar? Saulo podia enfrentar muitos homens armados, sem abdicar a coragem desassombrada que lhe assinalava as atitudes. Podia verberar o procedimento condenável dos outros, ocupar a mais perigosa tribuna para o exame das hipocrisias humanas. Mas, diante daquele velhinho que não mais podia renovar a fé, e considerando a amplitude de seus sagrados sentimentos paternais, não reagiu e começou a chorar. Choras? Continuou o ancião com grande secura. Mas eu nunca te dei exemplos de covardia. Lutei com heroísmo nos dias mais difíceis, para que nada te faltasse. Tua fraqueza moral é filha do perjúrio, da traição. Tuas lágrimas vêm do remorso inelutável. Como enveredaste assim pelo caminho da mentira execrável? Com que fim engendraste a cena de Damasco para repudiar os princípios que te alimentaram do berço? Como abandonar a situação brilhante do rabino, de quem tanto esperávamos, para arvorar-se em companheiro de homens desclassificados que nunca tiveram a tradição amorosa de um lar? Ante as acusações injustas, o moço tarcense soluçava, talvez pela primeira vez na vida.
Quando soube que ias esposar uma jovem sem pais conhecidos, prosseguia o velho implacável, surpreendi-me e esperei que te pronunciasses diretamente. Mais tarde, Dalila e o marido eram compelidos a deixar Jerusalém precipitadamente, ralados de vergonha com a ordem de prisão que a sinagoga de Damasco requisitava contra ti. Várias vezes conjecturei se não seria essa criatura inferior que elegesses a causa de tamanhos desastres morais. Há mais de 3 anos levanto-me diariamente para refletir no teu criminoso proceder em detrimento dos mais sagrados deveres. Ao ouvir aqueles conceitos injustos à pessoa de Abigail, o rapaz cobrou ânimo e murmurou com humildade: Meu pai, essa criatura era uma santa. Deus não a quis neste mundo. Talvez, se ela ainda vivesse, teria eu o cérebro mais equilibrado para harmonizar a minha nova vida. O pai não gostou da resposta, embora a objeção fosse feita em tom de obediência e carinho. Nova vida? Glossou irritado. Que queres com isso dizer? Saulo enxugou as lágrimas e respondeu resignado. Quero dizer que o episódio de Damasco não foi ilusão e que Jesus reformou minha vida. Não poderias ver em tudo isso rematada loucura? Continuou o pai com espanto. Impossível. Como abandonar o amor da família, as tradições veneráveis do teu nome, as esperanças sagradas dos teus, para seguir um carpinteiro desconhecido? Saulo compreendeu o sofrimento moral do genitor quando assim se exprimia. Teve ímpetos de atirar-se-lhe nos braços amorosos, falar-lhe do Cristo, proporcionar-lhe entendimento real da situação. Mas, prevendo simultaneamente a dificuldade de se fazer compreendido, observava-o resignado, enquanto ele prosseguia de olhos úmidos, revelando a mágoa e a cólera que o dominava. Como pode ser isso, se a doutrina malfadada do carpinteiro de Nazaré impõe criminosa indiferença pelos laços mais santos da vida? Como negar-lhe nocividade e bastardia? Será justo preferir um aventureiro que morreu entre malfeitores ao pai digno e trabalhador que envelheceu no serviço honesto de Deus? Meu pai, dizia o moço em voz súplice, o Cristo é o Salvador prometido. Isaac pareceu agravar a própria fúria. Blasfemas? Gritou. Não temes insultar a providência divina? As esperanças de Israel não poderiam repousar numa fronte que se esvaiu no sangue do castigo, entre ladrões. Estás louco? Exijo a reconsideração de tuas atitudes. Enquanto fazia uma pausa, o convertido objetou. É certo que meu passado está cheio de culpas quando não hesitei em perseguir as expressões da verdade. Mas, de 3 anos a esta parte, não me recordo de ato algum que necessite reconsideração. O ancião pareceu atingir o auge da cólera e exclamou áspero: Sinto que as palavras generosas não quadram a tua razão perturbada. Vejo que tenho esperado em vão
para não morrer odiando alguém. Infelizmente, sou obrigada a reconhecer nas tuas atuais decisões um louco ou um criminoso vulgar. Portanto, para que nossas atitudes se definam, peço-lhe que escolhas em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro. A voz paternal, ao enunciar semelhante intimativa, era abafada, vacilante, evidenciando profundo sofrimento. Saulo compreendeu e, em vão, procurava um argumento conciliador. A incompreensão do pai angustiava-o. Nunca refletiu tanto e tão intensamente no ensino de Jesus sobre os laços de família. Sentia-se estreitamente ligado ao generoso velhinho. Queria ampará-lo na sua rigidez intelectual, abrandar-lhe a afeição tirânica, mas compreendia as barreiras que se entrepunham aos seus desejos sinceros. Sabia com que severidade fora formado o seu próprio caráter. Prejulgando a inutilidade dos apelos afetivos, murmurou entre humilde e ansioso: meu pai, ambos precisamos de Jesus. O velho, inflexível, endereçou-lhe um olhar austero e retrucou com aspereza: tua escolha está feita. Nada tens a fazer nesta casa. O velhinho estava trêmulo. Via-se-lhe o esforço espiritual para tomar aquela decisão. Criado nas concepções intransigentes da lei de Moisés, Isaque sofria como pai. Entretanto, expulsavam o filho depositário de tantas esperanças, como se cumprisse um dever. O coração amoroso sugeria-lhe piedade, mas o raciocínio do homem, encarcerado nos dogmas implacáveis da raça, abafava-lhe o impulso natural. Saulo contemplou em atitude silenciosa e suplicante. O lar era a derradeira esperança que ainda lhe restava. Não queria crer na última perda. Cravou no ancião os olhos quase lagrimosos e, depois de longo minuto de expectação, implorou num gesto comovedor que lhe não era habitual: falta-me tudo, meu pai. Estou cansado e doente. Não tenho dinheiro algum. Necessito da piedade alheia. E, acentuando a queixa dolorosa: também vós me expulsais? Celina, tá bom aí. Olha, eu não fiz nenhum comentário, porque eu acho que não cabe comentário nenhum aqui, gente. Emocionante. A situação está muito clara. Está muito clara a situação. Por isso que a leitura tinha que ser assim mesmo, a leitura corrente. Porque a gente não tem o que falar a respeito do encontro de Saulo com seu pai. E olha, gente, não é só a dureza de percorrer tantos quilômetros a pé. Era a dureza do entendimento que ele ia encontrando com seus velhos amigos. Assim aconteceu com o amigo Sadoc em Damasco. Assim aconteceu com o amigo Alexandre em Jerusalém. E agora com seu pai. E a ideia geral que se fazia de Saulo é que ele estava louco.
E não é de se estranhar também pela sua própria aparência física. Então, tudo conjugava para que essa fosse a ideia que se fazia a respeito dele, que Saulo havia enlouquecido, e o que ele disse que viu em Damasco, tudo não passava de invenção da sua mente perturbada. Então, Celina quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário? Porque eu acho que está muito claro aqui, né, gente? A postura do pai, a humildade de Saulo, e O amor, o respeito dele para com o pai, embora não aceitava, sim, sabia que o pai estava totalmente equivocado. E quando o pai mencionou que talvez fosse essa jovem, foi por pois essa é, jovem que ele se desviou, foi aonde ele colocou para o pai, né? Se ela é, ainda vivesse, teria eu o cetro mais equilibrado para harmonizar a minha nova vida. Até sim, nessa hora, enfrentando o pai pela dureza do coração, pela situação, ele defendeu a Abigail. sim, Lindo, lindo, não sim. tem comentário, Marlene. A situação era bastante dramática, né, gente, para Saulo, né? Bastante difícil de mostrar que realmente ninguém queria ele por perto. Ninguém queria ele por perto, né? Então, ele estava assim, sem ele nem beira, completamente sem amparo, materialmente falando. A sua última esperança no campo material era o pai, e foi recebido dessa maneira, né? Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Obrigada, viu, Celina, pela sua leitura. Passamos, então, agora para a Rita Ser Maria. Tudo certinho aí, Rita? Aqui. Tá sim. Pode começar. Isaac, sumiu aqui. Isaac sentiu que a rogativa lhe vibrava no mais íntimo do coração, mas, julgando talvez que a energia era mais eficiente que a ternura, no caso, respondeu secamente: corrige as tuas impressões, porque ninguém te expulsou. Fosse tu que votaste os amigos e os afetos mais puros ao supremo abandono. Tens necessidades? É justo que peças ao carpinteiro as providências acertadas. Ele que fez tamanhos absurdos terá poder bastante para valer-te. Imensa dor represou-se no espírito do ex-rabino. As alusões ao Cristo doíam-lhe muito mais que as reprimendas diretas que recebera. Sem conseguir refrear a própria angústia, sentiu que lágrimas ardentes rolavam-lhe nas faces queimadas pelo sol do deserto. Nunca experimentara pranto assim amargo, nem mesmo na cegueira angustiosa. Consequente à visão de Jesus, chorara tão penosamente. Não obstante esquecido numa pensão sem nome, cego e acabrunhado, sentia a proteção do Mestre que o convocara ao seu divino serviço. Guardava a impressão de estar mais perto do Cristo. Regozijava. Você falou alguma coisa, Maruísa? Não, Não, acho que eu tive a impressão que você tinha falado, desculpa. Regozijava-se nas dores mais acerbas, pelo fato de haver recebido às portas de Damasco o seu apelo glorioso e direto. Mas, depois de tudo, procurava em vão apoio nos homens para iniciar a sagrada tarefa. Os mais amigos recomendavam-lhe a distância. Por último, ali estava o pai,
velho e abastado, a recusar-lhe a mão no instante mais doloroso da vida. Expulsava-o, manifestava aversão por suas ideias regeneradoras, não lhe tolerava a condição de amigo do Cristo. No pranto que lhe borbulhava dos olhos, recordou-se, porém, de Ananias. Quando todos o abandonavam em Damasco, surgira o mensageiro do Mestre, restituindo-lhe o bom ânimo. Seu pai falara-lhe ironicamente dos poderes do Senhor. Sim, Jesus não lhe faltaria com os recursos indispensáveis. Lançando ao genitor um olhar inolvidável, disse humildemente: Então, adeus, meu pai. Dizeis bem, porque estou certo de que o Messias não me abandonará. A passos indecisos, aproximou-se da porta de saída. Vagou o olhar nevoado de pranto pelos antigos adornos da sala. A poltrona de sua mãe estava na posição habitual. Recordou o tempo em que os olhos maternos liam para ele as primeiras noções da lei. Julgou divisar-lhe a sombra a lhe acenar com um amoroso sorriso. Jamais experimentara tamanho vácuo no coração. Estava só. Teve receio de si mesmo, porquanto jamais se vira em tais conjunturas. Depois da meditação dolorosa, retirou-se em silêncio. Olhou indiferente o movimento da rua, como alguém que houvesse perdido todo o interesse de viver. Não dera ainda muitos passos no seu incerto destino, quando ouviu chamarem-no com insistência. Deteve-se à espera e verificou tratar-se de velho servidor do pai, que corria ao seu encalço. Em poucos instantes, o criado entregava-lhe uma bolsa pesada, exclamando em tom amistoso: Vosso pai manda este dinheiro como lembrança. Saulo experimentou no íntimo a revolta do homem velho. Imaginou invocar a própria dignidade para devolver a dádiva humilhante. Assim procedendo, ensinaria ao pai que era filho e não mendigo. Dar-lhe-ia uma lição, mostraria o valor próprio, mas considerou ao mesmo tempo que as provações rigorosas talvez se verificassem com o assentimento de Jesus, para que seu coração, ainda voluntarioso, aprendesse a verdadeira humildade. Sentiu que havia vencido muitos tropeços, que se havia mostrado superior em Damasco e em Jerusalém, que dominara as hostilidades do deserto, que suportara a ingratidão dos climas e as canseiras dolorosas, mas que o mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo, para que o homem do mundo deixasse de existir, ensejando o renascimento do coração enérgico, mas amoroso e terno do discípulo. Seria talvez a maior de todas as batalhas. Assim compreendeu num relance e buscando vencer-se a si mesmo, tomou a bolsa com resignado sorriso, guardou-a humildemente entre as dobras da túnica, saudou o servo com expressões de agradecimento e disse, esforçando-se por evidenciar alegria: Sinésio, conte a meu pai o contentamento que me causou com a sua carinhosa oferta, e diga-lhe que rogo a Deus que o ajude.
Seguindo o curso incerto de sua nova situação, viu na atitude paterna o reflexo dos antigos hábitos do judaísmo. Como pai, Isaac não queria parecer ingrato e inflexível, procurando ampará-lo. Mas, como fariseu, nunca lhe suportaria a renovação das ideias. Com ar indiferente, tomou leve refeição em modesta locanda. Entretanto, não conseguia tolerar o movimento das ruas. Tinha sede de meditação e silêncio. Precisava ouvir a consciência e o coração antes de assentar os novos planos da vida. Procurou afastar-se da cidade. Como eremita anônimo, buscou o campo agreste. Depois de muito caminhar sem destino, atingiu os arredores do Tauro. Começava o cortejo das sombras tristes da tarde. Exausto de fadiga, descansou junto de uma das inumeráveis cavernas abandonadas. Muito ao longe, Tarso repousava entre arvoredos. As auras vespertinas vibravam no ambiente, sem perturbar a placidez das coisas. Mergulhado na quietude da natureza, Saulo recuou mentalmente ao dia da sua radical transformação. Lembrou o abandono na pensão de Judas, a indiferença de Sadoc à sua amizade. Rememorou a primeira reunião de Damasco, na qual suportara tantos apupos, ironias e sarcasmos. Demandara Palmira, ansioso pela assistência de Gamaliel, a fim de penetrar a causa do Cristo, mas o nobre mestre lhe aconselhara o insulamento no deserto. Recordou as duras dificuldades do tear e a carência de recursos de toda a espécie no oásis solitário. Naqueles dias silenciosos e longos, jamais pudera esquecer a noiva morta, lutando por erguer-se espiritualmente acima dos sonhos desmoronados. Por mais que estudasse o Evangelho, intimamente experimentava atingir remorso pelo sacrifício de Estevão, que, a seu ver, fora a pedra tumular de seu noivado futuroso. Suas noites estavam cheias de infinitas angústias. Às vezes, em pesadelo doloroso, sentia-se de novo em Jerusalém, assinando sentenças iníquas. As vítimas da grande perseguição acusavam-no, olhando-o assustadas, como se a sua fisionomia fosse a de um monstro. A esperança no Cristo reanimava-lhe o espírito resoluto. Depois de provas ásperas, deixara a solidão para regressar à vida social. Novamente em Damasco, a sinagoga o recebeu com ameaças. Os amigos de outros tempos, com profunda ironia, lançavam-lhe epítetos cruéis. Foi-lhe necessário fugir como criminoso comum, saltando muros pela calada da noite. Depois buscara Jerusalém, na esperança de fazer-se compreendido. Contudo, Alexandre, em cujo espírito culto pretendia encontrar melhor entendimento, recebera-o como visionário e mentiroso. Extremamente fatigado, batera à porta da Igreja do Caminho, mas fora obrigado a recolher-se a uma reles hospedaria, por força das suspeitas justas dos apóstolos da Galileia. Doente e abatido,
fora levado à presença de Simão Pedro, que lhe ministrara lições de alta prudência e excessiva bondade. Mas, a exemplo de Gamaliel, aconselhara-lhe prévio recolhimento, discrição, aprendizado em suma. Embalde, procurava um meio de harmonizar as circunstâncias de maneira a cooperar na obra do Evangelho, e todas as portas pareciam fechadas ao seu esforço. Afinal, dirigira-se a Tarso, ansioso do amparo familiar para reiniciar a vida. A atitude paterna só lhe agravara as desilusões. Repelindo-o, o genitor lançava-o num abismo. Agora começava a compreender que reencetar a existência não era volver à atitude do ninho antigo. Agora começava a compreender que reencetar a existência não era volver à atividade do ninho antigo, mas principiar do fundo da alma o esforço interior, alijar o passado nos mínimos resquícios, ser outro homem, enfim. Compreendia a nova situação, mas não pôde impedir as lágrimas que lhe afloravam copiosas. Isso, só um instantinho, Rita. Sim. Esse parágrafo, ele é bem extenso, bem grande. E aí, Emmanuel faz um resumo de tudo que Saulo enfrentou depois da visão em Damasco. Então, aqui, na verdade, é Saulo fazendo uma retrospectiva de tudo que ele via, o que ele havia sofrido até então. E sem saber ainda o que ia ser da própria vida, né? Como que ele iria fazer dali para frente, já que ninguém queria a companhia dele, e ele sentia a necessidade de ser outro homem, enfim. Porque, veja, ele perdeu todos os títulos, perdeu a saúde, perdeu os amigos, perdeu a convivência, a compreensão do próprio pai. Ele perdeu tudo. O que Saulo tinha naquele momento? A roupa do corpo e o dinheiro que o pai tinha dado para ele. Ele ia viver aonde? Ia viver de quê? Como fazer para se sustentar? Como fazer para começar alguma coisa pelo Evangelho de Jesus ou por Jesus? Então, para nós, como a gente diz, hoje ele estava assim num beco sem saída, né? Porque a situação não era tão fácil como ele poderia talvez até ter pensado no começo, né? E ele já percebeu que para se dedicar integralmente a Jesus, o sacrifício não era pequeno, né? Porque ele teve que abrir mão de todos aqueles amigos, dos títulos que ele havia conquistado, da posição social, política e religiosa que ele havia conquistado em Jerusalém perante o Sinédrio. A vida afortunada, porque não faltava nada para ele, dinheiro não era o problema para ele, ele tinha mais do que suficiente, né? Sempre bem aparentado, bem colocado, sempre saudável. Vejam como tudo isso ficou para trás. Mas ele ainda não sabia o que faria da própria vida. Como que ia ser a sua vida dali para frente, se ninguém queria a companhia dele? Entendam, gente, o quanto isso é doloroso. Porque a gente fala que a gente quer servir Jesus, que a gente quer se dedicar ao Evangelho, que a gente quer se dedicar, enfim,
a uma obra que lembre os ensinamentos de Jesus, mas a gente está disposto a abrir mão de tudo isso que Saulo teve que abrir? Não é, Rita? A gente, a gente não tem esse desprendimento ou essa postura que que Saulo está mostrando, né? O grande valor, o seu grande valor, o valor da firmeza da sua personalidade. Só assim, o pior de todos os momentos, ele diante de seu pai. Que acho que foi o mais doloroso para ele, né? Não é? Será que a gente teria coragem para, vamos dizer assim, renegar o pai e seguir Jesus? A gente não ia acabar fazendo o contrário. Ah, Jesus, eu não consigo, eu não posso abandonar meu pai. Tá velho, tá doente. Então, ó, mas depois que meu pai morrer, mais tarde, daí eu volto aí e começo a viver para o Senhor, viu? Uhum. Não, né? Ele teve que abrir mão de tudo isso, né? E por aí a gente vê que nós não estamos dispostos a nada disso, né? A gente quer servir a Jesus, mas continuar no bem bom que a nossa vida é, né? E não é o que está acontecendo ali com Saulo, nem com todos lá da casa do caminho, os novos discípulos, as coisas eram bem diferentes. Vamos mais um pedacinho, Rita? Vamos. Esse capítulo é bem comprido, viu, gente? Ainda falta, vixe, falta bastante coisa ainda para terminar. Tá? Tem muita coisa para a gente terminar esse capítulo, acho que dá para ler mais um pouquinho, antes de... Ainda temos aqui... Ah, não, pera um pouquinho. É 10h20... Ah, 10, ó. 8h27 já, é isso? Sim, 8h27. Ah, 8h27. legal. Então Quer parar por aqui? vamos parar por aqui para a gente não ler com pressa, né? Certo. Porque ele já está ali, ela já tinha chegado à noite e a noite já tinha chegado. Então, a gente vai parar por aqui, tá bom, Rita? Alguém quer Sim. fazer algum comentário dos trechos lidos nesta noite? Né? O que realmente mais me chamou a atenção, assim, claro que o encontro com o pai foi bastante emocionante, mas o que me chamou muito a atenção é a situação em que Saulo estava, né, abrindo mão, ou melhor, sem poder contar com ninguém daquilo que havia sido a sua vida no passado. Aquele homem velho estava morto. Dali para frente teria que ser realmente um novo Saulo. E ele começou perdendo aquilo que lhe era de, de mais caro, os amigos e o próprio pai, tá bom? Sim. Eu vou Sim. voltar na tela do Skype e a prece final é sua mesma, Rita. Por favor. Certo. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em tudo que foi lido nesta noite e refletirmos, fazermos uma retrospectiva, não igual ao Saulo, logicamente, mas o quanto queremos ou estamos dispostos a deixar o homem velho em nós, né? Abandonar este homem velho que ainda reside em nós. Eu acho que eu ainda não estou preparada desta forma, não sinto, né, essa firmeza ainda de mudar, mas que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a cada um de nós, para que a cada dia de estudo, a cada leitura, a cada ensinamento no nosso dia, possamos, Senhor, encontrar os desígnios que o Senhor espera de nós, o que o Senhor tem para nós, o que é que o Senhor espera de cada um de nós. Que faça, Senhor, ressurgir a cada dia um pouquinho, um homem novo dentro de cada um de nós. Que a gente possa melhorar como ser humano, como ser espiritual, melhorarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos,
a nossa compreensão dos seus ensinamentos. Permita, Pai, que cada um de nós, encarnados e desencarnados, que hoje participamos desta reunião de estudo, possamos ser beneficiados pelos seus ensinamentos, pelo seu amor, pelas suas bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, a nossa noite, as nossas orações, as nossas reflexões, para que amanhã possamos, Senhor, acordarmos um pouquinho melhor do que fomos hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, obrigado, agradeço Celina, Rita, pelas leituras, agradeço ao seu José pelas gravações e agradeço a companhia de vocês sempre. Então, desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Um grande abraço, fiquem com Deus.